Quantos anos você tinha trabalhando com ClickView ou ClickSense quando descobriu que poderia gerar 0 linhas com AutoGenerate? E aí, pessoal? Tudo 100%? Hoje a gente vai falar sobre AutoGenerate. E aí tem um probleminha com AutoGenerate. Na hora que a gente pesquisa no Help, se você entrar no endereço help.click.com, você vai procurar por AutoGenerate, que é difícil encontrar, né? Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei AutoGenerate, e aí aparece Switch Case, função de tabela, e aparece aqui os comandos AutoGenerate, Connection String, Folder, funções matemáticas. Por que tem essa dificuldade de aparecer o AutoGenerate? O AutoGenerate ele é uma função do load, ele é um recurso do load, é por isso que é difícil achar informações sobre o AutoGenerate. Não sei se você já prestou atenção, mas quando você faz um load no seu script, ele tem a opção do from, ele tem o from field, o inline, lembra do inline? Resident, famoso resident, né? Quer que eu fale mais sobre resident? Comenta aí, coloca aí nos comentários. E o tal do AutoGenerate. Mas também tem o extensions, tem o while, tem o where, tem o group by, tem o order by. Então é na descrição do load que você vai encontrar informações sobre o AutoGenerate. Beleza? Descendo aqui, ó, a gente tem aqui, ó, AutoGenerate será usado se for necessário gerar os dados automaticamente pelo ClickSense. Size number, ou seja, você vai dizer quantas linhas você quer gerar e ele vai gerar. Você sabia que dá para usar 0 linhas? Já tentou? Sim, por que é importante usar 0 linhas? A gente já vai conversar e aí tem as outras opções aqui se você quiser dar uma lida no manual aí, tranquilo? Então eu vou criar um aplicativo do zero aqui, criar novo, AutoGenerate, criar, abrir o aplicativo, editar script de dados, e aqui na edição de script eu vou incluir uma seção, chamar aqui de dados, certo? Eu vou criar dados aleatórios aqui, para vocês verem um exemplo. Então só segura o Ctrl e aperta o 0 2 vezes. 1, 2. Então, Ctrl 0 gera essa tabela de símbolos aqui. Olha só. char hacknow order a -1 as alpha hacknow as num AutoGenerate 26. Ou seja, ele vai gerar 26 linhas e vai usar o char7 para gerar uma cadeia de caracteres. Aqui tem um if, ó, se hacknow menor que 65 e hacknow menor ou igual a 90, hacknow menos 60. Aqui vai gerar um outro 245 caracteres com where. Aqui tem um transaction, tem com vários cálculos. E aqui tem um load precedente. Já usou o load precedente? Quer que eu explique mais sobre o load precedente? Coloca aí nos comentários. E aqui ele vai gerar 1000 linhas. Então olha só, AutoGenerate 26 linhas, AutoGenerate 255, AutoGenerate 1000. E quem são as colunas? As colunas é o que você colocar aqui como cálculo, né? E aqui tem um comando para fazer um comentário na tabela de 1. Então eu vou carregar aqui. Olha lá, carregou os dados, menos de 1 segundo. Vou abrir aqui o modelo de dados, visualizar o modelo de dados em uma aba diferente. E aí eu clico aqui no meu modelo de dados e vejo que foi gerado aqui, ó. Tá vendo? Dados gerados aleatoriamente. Se eu clicar aqui em char7, em caracteres, olha lá, A, B, C, D, F, G, H, I, J, Z. Então o que o AutoGenerate faz? O AutoGenerate ele gera linhas. O conteúdo das colunas, então aqui tem 2 colunas, né? Dá um Enter aqui para ficar melhor de entender, ó. Essas 2 colunas vai ser gerada. O conteúdo das colunas independe. Então se eu quisesse colocar aqui uma terceira coluna, ó, vírgula, ABC, CD. Olha lá. Ele vai repetir o mesmo valor para todas as colunas. Tranquilo até aí, né? Parece bobo, né? O AutoGenerate parece uma coisa boba. Porém, vamos agora para um exemplo mais prático. Onde que a gente pode usar o AutoGenerate de forma mais relevante.
Então eu vou apagar esses dados gerados automaticamente. Vou criar uma conexão de pasta. Aqui no meu computador, pasta eleições. Dentro da pasta eleições tem uma pasta aqui, tem uma pasta download. Então eu vou colocar aqui nome da conexão DWN. Aqui dentro da minha pasta downloads eu tenho arquivos de boletim de urna do Acre de 2018 e 2020. Então se eu pegar aqui os dados do Acre de 2018, clicar em selecionar, olha só, inserir script. Então eu tenho aqui todos os scripts, certo? Os dados de 2018. Agora eu vou gerar aqui, vou pegar os dados de 2020, eleições de 2020, tem todas as colunas, inserir script. Então peguei os dados de 2018, os dados de 2020. Vou carregar dados, gerou uma baita de uma chave sintética aqui, certo? Sem problema. Vou olhar aqui o meu modelo de dados e olha que interessante. Eu tenho aqui todos os campos que são de 2018. Então, em 2018 tinha esses 3 campos, além de todos os outros, né? E em 2020 tem esses campos aqui, são diferentes. Então, olha que legal. Em 2018 tem 3 campos que não existem mais em 2020. E em 2020 tem esses 6 campos aqui que não existem em 2018. Eu posso renomear os campos, então, por exemplo, data de eleição. Só ver aqui qual seria a data de eleição. Provavelmente, ó, data de emissão do BU ou data de boletim recebido, né? E renomear as colunas. SGUF tem um espaço aqui, tá vendo? Em 2018 eles escreveram o nome da coluna errada, com um espaço. E em 2020 não tem o espaço, certo? Então isso aqui pode ser eu posso fazer só renomear essa coluna aqui. Tranquilo até aí, né? Porém, vamos supor que eu não queira renomear essas colunas, porque eu tenho 2 sistemas, né? E eu vou tratar isso aqui de uma outra forma depois. Eu quero pegar esses arquivos aqui. Vocês viram que na pasta, eu vou abrir a pasta aqui para a gente ver. Então aqui na minha pasta de download dos dados dos boletins de urna das eleições de 2018 e 2020, eu tenho vários arquivos de primeiro e segundo turno de todos os estados de 2018 e 2020. Se a gente pegar aqui somente os arquivos separados por vírgula, olha só, a gente está falando aqui em 110 itens selecionados, que dá um total de 46 GB de dados. E eu quero carregar esses 46 GB de dados, fazer a extração deles, gravar como um QVD, para fazer o tratamento já no formato QVD, porque acaba sendo mais rápido do que eu ficar fazendo tratativas e trabalhando em cima de arquivo CSV, certo? Então, como que eu faço para carregar todos esses arquivos de uma forma bem simples, e o AutoGenerate vai nos ajudar com isso. Então, voltando aqui, pegar aqui os dados de 2018, vou remover, e aí eu vou chamar isso aqui de eleições no as data de geração, que são os meus arquivos de 2020. E eu poderia fazer isso com todas as colunas, tá? Mas para ser mais rápido aqui, eu vou fazer com uma coluna só. Olha só, AutoGenerate 0, ponto e vírgula. Aqui eu vou colocar concatenate eleições load asterisco asterisco. Então o que está acontecendo aqui, ó? Eu vou criar uma tabela vazia na memória, sem dados, AutoGenerate 0, com um campo data geração. Poderia colocar todos os campos vazio, mas não faz sentido, né? Isso aqui é só um exemplo. Vai depender do que você precisa de performance. E aí, como eu estou concatenando tudo que eu estou carregando aqui, ó, de 2018 e 2020, ele vai acrescentar isso numa tabela chamada eleições, independente se no arquivo tem diferente quantidade de colunas. Então, se eu clicar em carregar, olha lá,
carregou dados de 2018 e carregou dados de 2020. Então, se eu fechar aqui e for aqui no modelo de dados, ao invés de uma chave sintética, a gente tem aqui, olha lá, todas as colunas carregadas, o F estando preenchido ou não naquela coluna. Né? Tranquilo, pessoal? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, carregar todos os estados do primeiro turno, store, eleições, into, lib, ponto qvd, drop table, eleições. Beleza? Então olha só, estou criando uma tabela vazia com uma coluna que existe nessa daqui e concatenando todos os dados de todos os estados de todos os arquivos, desde que seja um arquivo CSV, que comece com os boletins de urna do primeiro turno. E aí eu vou gerar um arquivo bweb primeiro turno.qvd. Maravilha? Então clique em carregar e vamos ver quanto tempo leva para carregar os arquivos de todos os estados. Escrevam nos comentários aí quanto tempo você acha que vai levar para carregar os dados do primeiro turno de todos os estados das eleições de 2018 e as eleições de 2020. Aproveita que está carregando os dados aqui, deixa o like, comenta aí. Já comentou quanto tempo vai demorar? Então aproveita e comenta agora quantas linhas no geral vai ficar. Já comentou quantas linhas vai ficar no total? Então comenta agora qual o tamanho do QVD. Quanto você acha que vai ficar o tamanho do QVD? Vocês viram o tamanho do CSV, né? Total. E o QVD? Já comentou o tamanho do QVD? Agora comenta aí quanto tempo para carregar o QVD. Uma dica, tá, pessoal? Quando vocês estiverem trabalhando com grandes volumes de dados, abra o gerenciador de tarefas do Windows e vê o que está ocupando mais consumo. Então, por exemplo, no meu caso aqui, o que está limitando a velocidade da carga é o processador. Né? O processador, todos os núcleos estão em 100% o tempo todo. Então, se eu tivesse mais núcleos de processamento, eu com certeza ia conseguir carregar os dados mais rápido. Porque veja que o disco e memória está tranquilo. O problema está sendo realmente o processador em 100% o tempo todo. E aqui também tem uma questão, né? Eu estou gravando, observe que a gravação está ocupando 17%, 20% aqui do processador, né? 18%, 17% do processador, enquanto que o motor do clique está ocupando 60%. Ou seja, se eu não estivesse gravando ao mesmo tempo que eu estou carregando essa quantidade de dados, né? Provavelmente carregaria bem mais rápido, porque tem aqui pelo menos 20% de processador, sem contar os outros processos aqui, né? Que está atrapalhando um pouco a minha carga de dados. Show de bola! Terminou aqui, gravou o arquivo no disco, fez o storage, já liberou a memória no drop table, criado o índice de pesquisa, concluído com sucesso, aplicativo salvo, sem erros. Certo? 26 minutos, muito tempo. Diferença do caramba. Vocês vão ver aí na imagem, eu já coloquei a imagem aqui, ó. Vocês podem ver aí a imagem de quando sem gravar a tela. Carregar o QVD, carregar o arquivo QVD com todos os dados. Só não tem condições. Carregar os dados e gravar a tela ao mesmo tempo, com capturar a câmera aqui no computador. Talvez se eu tivesse com a câmera separada e tudo, ajudasse um pouco, mas gravar os dados e ler arquivo, gravar a tela do computador, né, e ler arquivos QVD ao mesmo tempo, não dá. O processador não aguenta. Fica muito demorado, tá louco? 2 minutos e meio para carregar 104 mil registros.
E ainda para salvar o arquivo, salvar o aplicativo, né? 3 minutos para carregar 104. Isso aqui, sem dúvida, pode melhorar muito se eu não estiver gravando na tela ao mesmo tempo. Eu vou colocar as imagens aí, vocês vão ver na edição. Tá bom? Então, olha só que legal. Temos agora aqui o nosso QVD com todos os dados de todos os estados, as eleições de 2018 e 2020. Quem não viu o aplicativo onde eu falo sobre as eleições, vou deixar aqui no final o cardzinho. Ah, o tamanho no disco, já estava esquecendo. Já estava esquecendo de mostrar aqui, né? Então vamos lá. Arquivo separado por vírgula. Só do primeiro turno. Arquivos separados por vírgula só do primeiro turno. Propriedades. 46,2 GB. Só do primeiro turno. 55 arquivos. Arquivos QVD. Propriedades. 5 GB. Então, 55 arquivos com os dados do primeiro turno. 46,2 GB no disco. E 5,1 GB no QVD. Todos os arquivos CSV 46,2 GB. O QVD com todos os dados do primeiro turno 5,10 GB. E o arquivo QVF 592 MB. Na memória 5,5 GB. 5.520 MB na memória. Gostou? Compartilhe. Até o próximo vídeo.